Ok. Ok. Jesus Cristo colocou, ele comprou a igreja com seu próprio sangue e ele colocou, deixou a igreja em nossa mão. Imagine se você compra um objeto tão caro, um objeto muito valioso, onde você gastou muito dinheiro para comprar e você deixa alguém tomando conta. Precisa ser alguém de muita confiança, porque aquilo não custou barato, custou um preço muito alto, né? Então, Jesus comprou a sua igreja com seu próprio sangue e deixou a sua igreja em nossa mão para cuidar. Então, hoje nós vamos conversar sobre quais as consequências de ser de uma denominação e qual a consequência que temos e qual as dificuldades, qual as consequências os obstáculos, qual o perigo da pessoa ser de uma denominação, ou seja, da pessoa não manter a sua doutrina. Eu convidei Timóteo e queria que Timóteo falasse um pouco da sua vida antes de conhecer a Cristo, o que fazia, como era, e falasse um pouquinho da sua história até o dia, daquele passado lá até o dia de hoje. E vamos abrir uma conversa sobre este assunto, ok? Timóteo, você pode começar se quiser conversar uma coisa sobre. Uau, que grande bênção, não está. Não sei se consegue me ouvir aqui. Estamos ouvindo. Muito bem, que Se grande você tem bênção. se você tem uma pergunta para fazer a Timóteo, pode fazer. Se fizer uma pergunta para fazer um ou outro, pode fazer. Vamos conversar sobre essas coisas. Pois não, Muito Timóteo? bem. Eu quero agradecer a Deus e agradecer também por esse convite tão maravilhoso de estarmos aqui a conversar coisas que têm a ver com a nossa vida, porque estamos a falar sobre a nossa vida aqui. Então, não existe outro assunto muito importante do que falar a nossa vida. Primeiro, eu sou Timóteo. Estou aqui na Beira, para quem não me conhece, sou Timóteo Manuel Tivani, e sou um jovem empreendedor, cristão também, e gosto de partilhar a palavra, eh, gosto de aprender e gosto também de ensinar a palavra. Então, para começar aqui, eh, eu quero aqui dizer o seguinte. Primeiro, eu fui uma pessoa que não gostava de igreja, nunca gostei de igreja, não é? Não era muito fã de igreja, mas chegou um certo momento em que eu comecei a me interessar sobre a religião, né? Ah, fui aprendendo sobre a religião, nesse caso o cristianismo. Então, chegou uma certa fase em que comecei, ficou como fosse você comer uma coisa, primeiro dia, você, não gostei, não gostei, não estou a sentir. Você come uma coisa, depois você não sente muito bem o sabor. Então, outro dia você repete mais, então vai começar a sentir que a coisa é boa, então você vai querer repetir mais. Então, foi isso que aconteceu comigo mesmo. Eu comecei a me interessar muito sobre as... Tinha muitas perguntas a fazer, né? Tinha muitas perguntas a fazer sobre a vida, sobre a Bíblia, sobre Deus, essas coisas todas. Então, eu queria aprofundar mais. Incrível que pareça, eu tenho quase uma biblioteca de livros. Eu andei a comprar livros, né? Andei a comprar muitos livros que eu lia, e aqueles livros me ajudavam tanto também a conhecer sobre Deus, da maneira que eu conhecia. Então, mas mesmo eu fui perceber que existia sempre, ainda existia um vazio dentro de mim, porque não tinha mesmo, apesar de ter lido muito, mas eu sentia que algo que estava em falta a mim, em mim nesse caso. Então, eu quis sempre conhecer mais sobre esse Deus aqui. Então, foi um certo momento, eu até matriculei numa escola ali, com um homem que eu admirava muito. Esse homem a dar microfonia, né? Pronto, resolvi.
Ok. Então, eu tinha um pregador da minha cidade que eu admirava muito, né? Então, a forma que ele fazia as coisas, era um homem muito temido, muito admirado por muita gente. Eu também fui lá, tem uma escola que ele tinha, fui lá me matricular. Então, comecei a estudar aí, comecei a aprender aquilo que todo mundo sabe até hoje. Vou dizer, que todo mundo sabe aqui sobre a religião, sobre as denominações. Fui aprendendo, fui aprendendo. Então, só que eu tenho um amigo meu que é polícia agora. Ele acabou tendo, alguém andou pela cidade, estava a oferecer coisa, foi de convite, né? Para poder ir participar dos estudos. Então, dali, ah, chegou ah, na mão desse irmão, desse amigo meu, um folheto. Ele não se interessava muito nessas coisas. Então, logo pensou em mim e disse: Uau, eu conheço alguém que é muito sedento pela palavra de Deus. Então, vou dar esse, o tal Timóteo. Então, ligou para mim, vem para aqui. Então, fui ter com ele. Queria também um serviço, né? Então, aproveitou e tirei para ler, esse. Isso acho que você vai precisar, é para ti isso. Então, fui lendo o papelinho, tinha coisas interessantes. Daí, fui matricular. Então, comecei a estudar o DBV. Eu não sei se aqui alguém já estudou o DBV aqui. Dentro de nós que estamos aqui, queria saber um pouco se alguém já estudou sobre o DBV ou alguém está a estudar, Já sim. certo? Já terminou ou ainda está a estudar? Como que? Fiz pela quarta vez. Graças a Deus. Exato. Então, eu acabei ali aprendendo esse curso tão muito, muito abençoado e eu gosto. eh, Gosto mesmo desse curso. E eu sempre estou aprendendo, né? Talvez já tenha umas 3 vezes, 4 vezes também. Estou repetindo, sempre tendo repetido, porque quando você ensina, você aprende mais também. Então, quando eu fui fazer esse curso, eu ouvi a chave virando na minha vida. A chave virou. Ficou, parece que um véu se abriu. Comecei a ver as coisas de uma forma muito diferente. E eu quer dizer, comecei a descobrir, comecei a ver aonde eu estava, qual é a situação que eu estava, o perigo que estava à minha volta, e comecei a ver a esperança que estava à frente de mim. Então, só que aqui houve uma barreira nesse caso, porque onde eu estava cercado de pessoas muito boas, pessoas amorosas, mas havia um perigo secreto que talvez ninguém conseguia perceber no que diz respeito à própria doutrina de Cristo, nesse caso. Não estávamos a viver de acordo com as palavras do Senhor. Então, aí eu tive que desafiar a mim mesmo, porque eu fui perceber que a única pessoa que deve ser mudado sou eu mesmo. A única pessoa que dificulta alguém não viver no centro da vontade de Deus ou não obedecer a palavra sou eu mesmo. Só que muitas das vezes as pessoas acabam dificultando, mas a primeira pessoa que tem problema sou eu mesmo. Então eu me desafiei com a palavra de Deus. Então, eu vou começar com uma das passagens que eu li. E essa passagem, eu fui ver, quer dizer, aprendi o curso, fui ver claramente que eu estava indo contramão na vontade de Deus. E também fui perceber que lá onde eu estava tinha muita gente boa, era muito estimado por todos, era considerado respeitado. Então, e agora, o que que eu vou fazer? Esse lado está tudo bem, as pessoas me gostam, estou cercado de gente. E desse lado, Deus também, eu estou vendo, estou com problema com Deus. Onde que eu vou agora? Ficar com as pessoas, ficar com Deus. Então, na verdade, eu tive que me desafiar nesse caso. E, na verdade, li um versículo que me deu muita coragem, esse versículo que está lá em Gálatas 1. Talvez podemos apreciar juntos essa passagem, já que já estamos a conversar. Vamos conversando mais dentro da Bíblia, né? Amém? Amém. Então, essa passagem, quando eu li, me deu uma força, uma coragem de eu conseguir, na verdade, desafiar a mim mesmo
Essa passagem eu encontrei lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, praticamente, concretamente no versículo 10, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Uau! Essa passagem aqui só dava. Essa passagem dá a escrever na parede, você começar a ler todos os dias. Eu eu comecei a ver essa passagem aqui, eu vendo Paulo falando essas coisas, e eu tive que estudar um pouco sobre Paulo, conhecer um pouco quem era Paulo antes, né? Paulo foi uma pessoa que conhecia muito sobre a lei, era um homem muito respeitado, mas agora já dizer algumas palavras que, sinceramente, isso me desafiou. Daí eu comecei a fazer, com base nisso, comecei a perguntar a mim mesmo. Na verdade, eu estou na igreja, há boas pessoas, pessoas muito maravilhosas. Então, eu fiz a outra pergunta. O que eu estou à procura aqui na igreja? Salvação. Ah, salvação. Certo. Agora, estou salvo ou não estou salvo? A resposta era óbvia. Não. Agora, se não estou salvo, hum, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Uma vez tenho pessoas que me seguem, tem pessoas que me amam, tem pessoas que me respeitam. Eu disse, tudo bem, mas essas pessoas me amam, me respeitam, mas eles não podem me dar a salvação. Então, eles até podem me aprovar, mas eu estou a ver que deste lado estou bem. Mas quando olho no outro lado, começo a ver que Deus não está aprovando. Estou sendo reprovado por Deus, porque não estou a agradar a Deus, tanto na maneira de servir, até ensinar também. Então, eu disse, não, prefiro ir onde está Deus, porque se eu vir aqui na igreja, vim em nome de Deus. Agora, se Deus não está a me aprovar, estou sendo aprovado pelos homens, então alguma coisa não está bem. Então, quando olho para Paulo também, que tinha muitos adeptos, era uma pessoa que era admirado por todos, mas ele chegou a um certo momento em que agora disse que meu interesse agora não é de agradar as pessoas, mas é de agradar a Deus, ou procurar a aprovação de Deus. Então, eu, na verdade, esse versículo não esqueço, não esqueço. Mesmo com aquele que eu não tenho ensinado, tenho lembrado muito desse versículo aqui. E é por isso que muitas das vezes, eu até posso dizer assim, muitas das vezes, é por isso que muitas pessoas, quando estão na denominação, eles, às vezes, ficam um pouco divididos. Será que tem boas pessoas? Se eu deixar de seguir essas pessoas, como é que vão pensar de mim? Como que é isso? Então, até as pessoas têm muito, muito medo ainda das pessoas do que do próprio Deus, aquele que vai salvar a gente, não é? Então, eles preferem aquele conforto de ser, talvez ser chamado, não sei quem, os títulos que são dados lá. Anima muito, né? Ser chamado, talvez quem que seja, agrada muito. Então, para deixar, talvez eu diria mordomia, essa mordomia aí, para deixar essa mordomia, as pessoas já começam a pensar, não, não posso deixar. Então, na verdade, eu disse, não, eu estou aqui por causa da salvação, e a salvação está com Deus. Se eu não estou fazendo o que está de acordo com a palavra de Deus, então eu estou sendo falso comigo mesmo. Estou sendo um falso, então não quero ser falso. E incrível, uma coisa que aconteceu, eu dava aulas, né? Já tinha esse desejo de ensinar nesse caso. Eu já dava aula, o grupo dos convertidos, né? Chamam turma de novos convertidos, eu dava aula. Só que depois eu ter aprendido o curso, eu fui perceber que uma pessoa ouve o evangelho e toma a decisão, vai ser batizada. Essas coisas de turma, essas coisas aí,
são coisas que as denominações fazem, né? Não tem um fundamento bíblico nesse caso. Então, veja o que aconteceu. A gente foi fazer o batismo. Eu ainda estava lá nesse caso, estava fazendo essas perguntas, estava lá ainda. Vamos fazer o batismo. Foi no tempo de Páscoa, aquilo, se a memória foi no tempo de Páscoa por aí, porque as denominações têm esse hábito, fazem batismo geralmente nas Páscoas. Páscoa, uma data marcada, assim. Então fomos, só que ficou uma pessoa. Uma pessoa não foi, não participou do batismo. Então ele veio para mim, oh, teacher, eu quero ser batizado. Estive ocupado, então não fui batizado, eu preciso ser batizado. Agora. Eu disse, agora sim, eu vou entrar em ação agora. Então fui falar com o chefão, né? Os chefões aí, os irmãos, né? Eu chamava de irmãos, mas só que agiam como chefão nesse caso. Então fui falar com eles, tipo, tem esse irmão aqui, que na verdade ele estava a estudar, mas agora quer ser batizado. E não fomos batizar ele. Então disseram aqui, não podemos ir batizar uma pessoa, tem que esperar o Páscoa. Passou, passou. Passou, passou. Se já passou, passou. Vai esperar outra Páscoa. Eu disse, não, se é que é assim, se se ele ou morre hoje, ou alguma coisa acontece, se ele ir para o inferno, o culpado somos nós, nesse caso. Porque estamos a proibir uma alma que deveria ser salvo por causa daquilo que a Bíblia não diz. A gente está discutindo coisas que a Bíblia não diz, deixar aquilo que a Bíblia diz. E é assim, é assim. Uau! Provoquei. Aí o provocou, começou já a dizer que não, mas você aprendeu como, não sei o quê. Ei! E as pessoas começaram a lutar contra a Bíblia nesse caso. Eu disse, eu disse, Problema aí. porque tem problema, assim. E eu até vou deixar ficar um pouco esse assunto aqui. Eh, Todos aqueles que querem seguir a Deus, de verdade mesmo, se não se desafiar, porque vão ter problemas mesmo por causa de Jesus. Existe uma passagem que fala sobre isso. Vai ser perseguido de meu nome, essas coisas. Não está aí à toa, né? Acontece. Vai acontecer mesmo. Eu comecei a sentir uma rejeição nesse caso. Fui rejeitado. As pessoas já não queriam. Desde que você começou a estudar, o que você fala sempre contraria a gente, não sei o quê, tudo mais. Eu disse, acho que aquilo que eu queria já está acontecendo, já estou pregando já. Eu, para mim, me sentia, já estou pregando, só estou pregando já. Já sou um pregador. Então, na verdade, chegou um tempo que eu disse, chega, né? Fiquei em casa. E, na verdade, oh, vieram me procurar, né? Vieram me procurar as pessoas que estavam lá, o espaço. E eu disse, agora sim. Até eu ver o próprio pastor que veio na minha casa, né? Eu fiquei uma semana por aí. Ele chega na minha casa. Como está, irmã? Saudade. Eu disse, agora é tempo de eu pregar. Porque eu havia preparado lições para quando quem me procurar, eu vou pregar. Sou na minha casa, então quem chegar aqui, ou aonde for a me procurar, eu vou explicar. Então, na verdade, quando o pastor chega, na verdade, eu comecei a dizer para ele que eu, na verdade, eu descobri uma coisa muito importante na minha vida, é que eu fui um bom religioso, mas fui um mau cristão. Então, eu decidi agora que preciso não ser religioso, mas ser um cristão. Fala, irmão, eu não estou te entendendo onde você quer chegar. Então, não estou te percebendo onde você quer chegar. Eu disse, não, na verdade é isso. É que comecei a enumerar as coisas que a gente fazia, que eu fazia, né? E de algum momento era promotor dessas coisas. Então, comecei a citar um pouco sobre a Páscoa, que a Páscoa já está fora do prazo, não é para nós, era para os judeus. Falei um pouco sobre o dízimo, quem recebia o dízimo, essas coisas todas aí. Falei um pouco também sobre instrumentar na igreja. Falei também um pouco sobre
as mulheres pregando na igreja. Uau! Um monte de coisas que eu acabei explicando aí, que essas coisas todas estão indo contra Deus. Então, eu decidi que não quero agora lutar contra Deus. Não estou para lutar contra Deus, porque fazendo essas coisas que a Bíblia não diz, então estamos lutando contra Deus. Não adianta nós dizer que estamos na igreja, chamar de Jesus Senhor, Senhor, e depois, enquanto o que nós fazemos não está de acordo com Ele. Até fui me lembrar um pouco naquela passagem que está lá em Mateus 21, né? Na Mateus 7, onde Jesus nega as pessoas. Até podemos visitar um pouco lá, vale a pena, já que é uma conversa aberta, né? Sim, sim. Vamos aprendendo, conversando. Essa passagem também me inspirou muito quando fui olhar nela, esse de Mateus, né? Mateus, capítulo 7, acho que começar no 21, né? No 21, onde ele dizia assim: Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Uau! Eu disse, eu quando vi essa passagem, que essa passagem, na verdade, eu fui perceber que o ir na Uhum. igreja no domingo, chamar de Jesus Senhor não é o suficiente. E muitos ficam acomodados nessa situação de chamar Jesus de Senhor, pensa que aquilo é suficiente, mas deve ir muito além disso, não é? Muito além disso. Ah, tem que fazer a vontade dele. E a vontade de Jesus nós encontramos na própria Bíblia. E estamos a fazer um monte de coisas. Damos dízimo, fazemos ceia, mulheres pregam, cantamos com instrumento. Isso está na vontade de Deus? Não, mas estamos a fazer em nome de Deus, né? Tá, esse já é um perigo. Então, e essa passagem também fala que vai chegar o dia em que as pessoas vão. É isso que está. É o problema aí que nós temos agora. As pessoas estão a fazer, desde que isso se faça em nome de Deus, estão fazendo em nome de Deus, né? Sim, Estão fazendo em nome de Deus. Então, eles não interessa, basta falar que é em nome de Deus. Então, o resto não interessa mais. Então, essa passagem nós vemos que ele diz que no 22, né? Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo teu poder, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Aqui é fazer, né? Fazer as coisas em nome de Deus. Eu até que no versículo 23 aqui, diz assim: Então eu direi claramente a essas pessoas: Eu nunca conhecia vocês, afaste de mim, vocês que sofrem de uma. Eu até comecei aqui a pensar: como é que uma pessoa que fala em nome de Deus, faz as coisas em nome de Deus, não é conhecido por Deus? Aí surge a pergunta, né? Faz as coisas em nome de Deus, mas Deus não te conhece. Deus não te conhece, afasta de mim. Então aqui vai muito além de fazer aqui. Todo mundo quer fazer, mas tem que fazer de acordo com a doutrina, né? De acordo com a doutrina. Isso é muito importante, não é? Tem que fazer de acordo com a doutrina. E até é muito importante lembrar também, as pessoas já criaram um hábito agora. Eu acho que é muito perigosa, né? Em que as pessoas, você ensina a Bíblia para eles, mas eles acabam dizendo, não, meu pastor não disse isso. Meu pastor sempre, meu profeta, e agora são profetas modernos, né? O profeta não ensina isso, o profeta não diz aquilo. Mas há um perigo muito importante que nós precisamos perceber, porque no dia de julgamento, o profeta não estará consigo, nem o pregador não estará consigo nesse caso. E as palavras que serão ditas não são do profeta, nem de papa, nem de padre, nem de quem quer que seja. Jesus fala isso, né? Lá em João 12:47, por aí. E diz que as palavras que ele disser é que vai ser juízo, né, no último dia. Em outras palavras, diz aqui, a Bíblia é que vai ser usada para julgar as pessoas, tanto para aprovar
Assim como para provar. Eu não sei. Eu me lembro, todo aluno que é estudante, o professor me cobrou provas, né? Eu estou me lembrando, não fiz prova, vou ter que fazer ainda. Fiquei um pouco ultrapassado, mas é assim, ah, todo aluno que estuda, quando chega o momento da prova, ele até pergunta qual é a dica, qual é a matéria que vai sair, não é? Então, o julgamento, quando chegar o tempo de julgamento, não vai ser usado as palavras que as pessoas vão, as palavras do pastor, do pregador, de quem quer que seja, não vai ser usado as palavras, vai ser usado a Bíblia. Então, ali há essa necessidade de termos o cuidado de observar o que está na Bíblia. Porque isso é muito importante, é fundamental, quando o assunto é salvação. E por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, em 1 Timóteo 4, se a memória me falha, né? Onde ele, em 1 Timóteo 4, acho que 15, onde orienta a Timóteo nesse caso. Vamos poder visitar um pouco lá. 4, 1 Timóteo 4, 15, 16, onde diz assim, onde diz que, ok, 1 Timóteo 4, onde diz, perdão, ok, diz assim, pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo, já seja aqui, né? Cuide de você mesmo e tenha cuidado com aquilo que ensina. E continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que escutam. Então, aqui nós vemos essa advertência aqui, né? Que o homem precisa se dedicar muito na palavra, né? Tem que haver essa dedicação na palavra e muito mais cuidar da vida, né? A minha vida pessoal precisa ter cuidado dessa vida pessoal. A minha vida, assim, nesse caso, como eu vivo como cristão, isso também é muito importante. Não, se eu vivo contra Deus, isso já não é bom. E também é aquilo que eu ensino, né? Então, muitas pessoas gostam muito de ensinar. Muitas pessoas gostam de ensinar. Mas às vezes ensinam coisas que não estão de acordo com a palavra. Mas aqui estamos a ver o apóstolo aqui, a chamar a atenção esse jovem evangelista para ter cuidado com a vida dele. E cuidado também com o que ele ensina. Qual é a vantagem disso? A vantagem primeiro é que você primeiro vai garantir a sua salvação e depois vai garantir a salvação para as pessoas que ouvem você. Então, se aqui há esse cuidado, há vantagem para tudo, tanto para você que está pregando, assim também como para aqueles que ouvem, já. Então, hoje nós vemos que podemos dizer assim, se uma pessoa falhar nesse caso, você como motorista, né, eu dirigente, você já viu quando um condutor está conduzindo um carro, vai bater, põe em perigo a todas as pessoas, né? Então é necessário que todos nós que queremos servir a Deus, que dissemos que amamos a Deus, então precisamos ter cuidado com a nossa vida e principalmente com aquilo que nós ensinamos. Porque só se nós ter esse cuidado, vamos garantir a nossa salvação e vamos garantir a salvação dos nossos ouvintes, principalmente. Principalmente. Então, isso é por isso que a escola bíblica também está aqui, para poder ajudar, né? Muitos querem pregar, até gostam de pregar, mas será que prega a palavra de Deus? Então, há essa necessidade, na verdade, de olhar na palavra de Deus e também para não ultrapassar, né? E nós somos chamados isso, para não ultrapassar o que está escrito, não é? Não ultrapassar a doutrina. Nós temos a doutrina. Jesus tem uma doutrina e essa doutrina precisa
ser mantida a doutrina, né? Não é aí para cada um andar a fazer o que ele quiser, em nome de Deus. Não é assim, não. Não é assim. Então, nós precisamos respeitar a vontade de Deus na sua palavra. E há um texto também que Jesus vai falando aqui, porque muitas pessoas falam em nome de Jesus. Há um texto que nós encontramos lá no Evangelho de João, João 8, né? Há uma conversa aqui que está a acontecer, onde Jesus conversa com alguns judeus, cujos esses judeus já tinham tomado uma decisão de seguir a Jesus, né? Então, no versículo 8, esse versículo muitos lê muito, mas ele vai muito mais além do que está aqui, onde ele diz: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de facto meus discípulos. Aqui, há uma coisa que nós precisamos entender aqui. É só falar no nome de Jesus, acredita que Jesus é Salvador, não sei o quê, eles creem. Mas aqui ele chama a atenção nessas pessoas que, apesar de crerem em Jesus, não é o suficiente. Não é o suficiente aqui. Não é o suficiente. Precisa obedecer os seus ensinamentos. E muitos não querem obedecer. A maioria não quer obedecer. Até muita gente não nega Jesus, mas eles negam as palavras de Jesus. Então, nós precisamos, então, obedecer para nós sermos libertos, não é? Para nós sermos libertos. Porque ele termina lá, disse, de facto, uhum, e para ser o verdadeiro discípulo, o verdadeiro discípulo é aquele que obedece, não é aquele que fala que sou, é aquele que obedece. Aquele que obedece, esse é o verdadeiro discípulo de Jesus, nesse caso, né? Então, é necessário obedecer, é necessário respeitar a vontade de Deus para não sair por aí a fazer nossa doutrina, né? Não é? Para não sair a fazer nossa doutrina, porque esse é um grande perigo para nós mesmos. É um grande perigo, perigo mesmo. Então, nós precisamos obedecer a Jesus, manter a própria doutrina. Doutrina, quando eu falo doutrina, estou falando de ensinamento, né? Então, as pessoas, às vezes, o que eles fazem? Eles, por querer ensinar novidade, acabam ultrapassar o que está escrito. É a palavra de Deus, nós temos que manter como ela é. Ela deve ser mantida, não é? Deve ser mantida. Então, nós precisamos conhecer as verdades sobre a doutrina de Cristo para não fazer as nossas próprias doutrinas, que vai contrariando a vontade de Deus. Eu vivi isso, né? Havia doutrinas humanas e, de alguma forma, acabava contrariando a vontade de Deus. Então, se nós conhecermos, como diz essa palavra aqui, conhecer a verdade, verdade vos libertará. Se nós conhecermos bem a verdade, vamos ser libertos de todo tipo de ensinamento errado. Quem não conhece a verdade sempre vai ser enganado. Então, há essa necessidade de conhecer a verdade de Deus. Há essa necessidade de conhecer. E Jesus promete uma coisa nessa conversa aqui, no 51 lá, no versículo 50, ele promete aqui para aquelas pessoas uh, que ele já tinha chamado a atenção. No 51 ele fala assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quer obedecer aos meus ensinamentos, não morrerá nunca. Então, isso, podemos inverter isso, né? Quem obedece às palavras de Jesus não verá morte. Agora, já que temos, podemos até pensar juntos sobre isso. Como é que eu quero ser salvo, mas eu não quero obedecer a Deus segundo o que está na sua palavra? Eu acho que dá para pensar um pouco sobre isso, né? Dá para pensar um pouco sobre isso.
E há uma coisa que fica para nós também: obedecer não anima, mas é a palavra de Deus. Temos que obedecer, porque é Ele que vai nos dar a vida, é que nos dá a vida, é que nos dá a salvação. Então precisamos renunciar à nossa vontade, seguir a vontade de Deus para nós termos a salvação. Então foi o que aconteceu comigo mesmo. Eu me desafiei até para dizer o seguinte: eu era alguém que tinha uma grande influência. Estava ultrapassando muitos que estão aqui. Eu posso acreditar isso, posso dizer isso. Tinha muita influência ultrapassar alguns que estão aqui nesse grupo aqui. Era alguém que tinha muita influência, mas tudo isso eu acabei deixando. Por quê? Ah, decidi não ser mais religioso, mas ser simplesmente um cristão. Cristão é aquele que obedece ao seu mestre, aquele que é separado do mundo, né? Fora do mundo, né? Para servir ao Senhor. Então, eu, na verdade, decidi abandonar tudo. E eu sinto muito amado por Deus, porque estou a falar aquilo que eu ouvi, porque aqui não é só falar, como havia dito aqui, que há pessoas que querem pregar. Eu até já vi, eu me lembro desse curso, deixa a Bíblia falar, há pessoas que você estuda com eles, termina o curso, já quero começar a ensinar. Mas como você quer ensinar? A primeira coisa, você mesmo está a estudar, fica evidente que você não acredita o que você aprendeu. Porque se você aprendeu de verdade, você devia recomeçar a praticar. Praticar o quê? É corrigir a situação que não está conforme. Primeiro nós falamos, por exemplo, justamente sobre os batismos, sobre a salvação. O que somos ensinar sobre a salvação nas igrejas? Nos ensina como? Levanta a mão, aceita Jesus no seu coração, não sei o quê, chama aí, faz oração do pecador. A pergunta é, onde está escrito na Bíblia a oração do pecador? Não tem. Mas quando nós decidimos com coragem para estudar a Bíblia, a gente vai perceber que os 3.000 pessoas que começaram a ser salvos no dia de Pentecostes não fizeram oração do pecador, mas outras pessoas também não fizeram agora. De onde vem esse ensinamento? Então, às vezes é preciso nós ter uma fé, não uma fé cega, né? Há pessoas que delegam a salvação. Cuide da minha salvação. Não precisamos cuidar dela nós mesmos. Estar atento. Mas isso, sabe, é preciso fazer o quê? Para nós fazer isso, precisamos ser humildes. A humildade. Porque muitos não obedecem a palavra de Deus por causa de orgulho, né? Não são humildes. Querem desafiar a própria palavra de Deus, discutir com Deus. Então precisamos, na verdade, ser humildes para que nós possamos obedecer o que a palavra de Deus diz. Porque se nós não formos humildes, é difícil, né? É difícil. E é um grande princípio de sabedoria. Quando alguém é humilde, ele aceita aprender, né? E de lembrar, quem sabe tudo não aprende mais, né? Então, se nós já aprendemos, tudo que nós aprendemos precisamos pôr em prática. Paulo está a dizer no texto que eu comecei aqui, se eu quisesse ser discípulo, não, se eu quisesse agradar aos homens, não seria discípulo de Jesus. Mas agora existe pessoa que quer ser discípulo de Jesus, mas ainda quer agradar aos homens. Isso é um perigo, né? Bem, isso que eu tinha para tentar aqui transmitir, né? Mas eu estou aberto para perguntas, né? Alguma pergunta, porque Ô, estamos a debater. Timóteo, Eu estava... Oi. você falou sobre o perigo em não manter a doutrina. Realmente, Timóteo, há um grande perigo em não manter a sua doutrina. Mas queria que você falasse um pouquinho, Timóteo, porque não falasse um pouquinho sobre isso. Nesse exato momento, por enquanto, nesta vida, talvez seja por isso que a gente não se importa, a gente não mantemos a sã doutrina e não estamos nem aí, porque você falou que há um grande perigo em não manter a sã doutrina, mas esse grande perigo em não manter a sã doutrina, eu não estou passando agora. Enquanto eu estiver nessa vida, eu não vou
passar e nem ver esse ano de perigo. Pode falar mais um pouquinho sobre isto? Bem, não sei se eu não consegui perceber bem a pergunta, mais ou menos, para eu tentar Estamos explicar. ouvindo. Eu estou falando, e você falou sobre há um grande perigo em não manter a sua doutrina. De fato, há um grande perigo em não manter a sua doutrina. O problema é que, nesta vida, eu não mantenho a sua doutrina e não vejo perigo nenhum. Pode falar um pouquinho mais sobre Uhum. isto? Exatamente. É o que acontece, porque o que nós vemos agora. Por que que as pessoas não veem um perigo? É porque é diferente como há muito tempo acontecia. Vamos ver um texto aqui que mostra algumas coisas que já aconteceram no passado pelas pessoas e não obedecerem os comandos de Deus, né? Não é? Sim. Eh, Vamos ver um pouco, acho que Levítico 10 tem uma história muito importante lá. Acho que é Levítico 10, sim, se a memória não me... Tem uma história muito importante lá que nós precisamos ver. É Levítico 10 já. Acho que é isso. Se você, se você tem uma pergunta para Timóteo, você pode fazer. Prepare sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Não consigo achar agora aqui. As pessoas estão deturpando a palavra de Deus e ele ensina errado, não fica leproso, a asa dele não cai, o dinheiro dele não perde, ele não é atropelado. Quer dizer, Sim. Então, vamos ver. parece que ele não sofre nenhum perigo em não manter a sua Exatamente. doutrina. Exatamente. Mas vamos ver aqui. Por exemplo, aqui onde nós achamos que o que acontecia no passado. Veja só aqui, Levíticos 10, no versículo 1, diz assim: Nabade e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. De repente, se é o fogo da presença do Senhor, os matou. E assim, os dois morreram ali onde Deus estava. Uhum, Olha só, o que nós estamos a ver aqui, essas coisas aqui, nós vamos perceber que Deus, quando fala, a pessoa deve respeitar isso, uhum. não é? A pessoa deve respeitar isso. Então, aqui nós estamos a ver que Deus já havia dado uma orientação, talvez foi a Moisés por aí, que tinha uma receita que Deus já havia preparado, né? Sim, sim. Para É mau incenso. o... Exatamente. Então, só que já tinha dado uma receita, os requisitos que deviam entrar nessa especiaria. Agora, só o que nós achamos, o que nós vemos aqui, é que as pessoas acabaram por alguma coisa dentro de. Estou procurando uma coisa aqui. Deus deu a Talvez. ele tal- Talvez. as ervas, o nome das ervas para ele colocar lá, e ele assentou uma substância e Deus não autorizou. Exatamente. Eu estava procurando outro texto aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas se eu não achar, não tem problema não. Depois posso partilhar. Então, nós vamos perceber que Deus já tinha uma lei sobre essa lei sobre incensário. Incensário é aquilo que Deus queimava ali e tinha um cheiro suave, né? Subia para Deus. Talvez esses homens aqui, o que que aconteceu com eles? Eles foram lá procurar essas ferramentas e acabaram colocando uma coisa que Deus não havia ordenado. A gente vê que morreram perante Deus. E isso aí hoje não acontece. Isso não acontece. Você pode fazer o que quiser. Isso não acontece agora. É por isso que muita gente hoje, eles pensam que estamos no tempo da graça e nada vai acontecer. Mas Deus, Ele quer que as pessoas respeitem a sua palavra. Então, nós sabemos que no último dia, Deus vai poder julgar essas pessoas. Não é?
Deus vai julgar as pessoas. Isso o que nós estamos vendo aqui. Se alguém não mantém essa doutrina, o que podemos entender aqui? A pessoa está a tirar alguma coisa. Em Apocalipse 22 fala um pouco sobre isso. Vamos ver só Apocalipse 22, onde diz o seguinte. Apocalipse 22, tem a resposta lá um pouco sobre isso. Para aqueles que tiram alguma coisa tiram alguma coisa da palavra de Deus, onde ele diz assim, diz o seguinte: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo delas as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Aqui estamos a ver sobre a bênção aqui, né? Na Bíblia nós encontramos toda a instrução de Deus. Judas 1:3 diz que toda foi entregue de uma vez por toda, né? Não falta mais nada para nós saber sobre Deus. Tudo está na Bíblia. Então, nós o que precisamos é permanecer com o que está na Bíblia, não procurar outras coisas fora da Bíblia. Então, aqui onde nós lemos aqui, ele explica, na verdade, que toda pessoa que tirar alguma coisa, Deus também vai tirar o seu nome, talvez, no livro da vida, que é a salvação nesse caso. Se acrescenta alguma coisa, Deus também vai acrescentar o castigo. Então, essas coisas, hoje as pessoas estão a fazer, só que não veem, mas no fim, julgamento, isso vai poder acontecer. Isso vai acontecer. É por isso que nós vemos hoje em dia que só por causa de tanto mentir, a pessoa já não é sensível mais à doutrina do Senhor. Você fala, quer dizer, a verdade vira mentira, porque a pessoa já ultrapassou os limites e já tornou o seu coração já está tão duro ao ponto de ter uma consciência cauterizada nesse caso. Já não consegue ver o que é bom e o que é errado. Então, há um grande perigo de nós precisamos manter o padrão de sã doutrina. Sã doutrina é uma doutrina verdadeira. Existem muitas doutrinas. Tem doutrinas humanas, mas nós precisamos manter a doutrina bíblica, que nós encontramos na própria Bíblia, não fora da Bíblia, não é? Não precisamos de novas revelações, porque o que acontece? As pessoas não mantêm o que está na Bíblia, porque eles acreditam que há uma outra revelação. É por isso que acaba, na verdade, por ultrapassar e não vê um perigo, mas já há um perigo, porque, como havia dito aqui, que o que vai no julgamento vai ser usado a Bíblia. Então, é necessário que a gente possa, nesse caso, eh, ler a Bíblia e não somente ler, ser praticante, né? Precisamos praticar. Certo. Precisamos praticar, precisamos praticar. Tiago Ô, fala isso, Timóteo, né? Precisamos... Hum, Timóteo, você falou uma coisa também, eu achei muito interessante. Eu ensino DBF há muito tempo, sei muito bem, é verdade, isso que você falou. Você falou o seguinte, a pessoa estuda o DBF, ao invés e ele ensina o DBF, ele estuda o DBF e ele fica ansioso para ensinar. Deveria ficar ansioso para praticar. É falar mais um pouquinho sobre isto? exatamente. O que acontece hoje em dia? Isso é um grande perigo, porque, eh, primeiro, temos que praticar, não é? Precisa se praticar a palavra. Porque, olha só, quando isso seria uma grande incoerência, né? Uma grande incoerência eu sair a ensinar enquanto eu não ensino a mim mesmo. Acho que Romanos parece que fala um pouco sobre isso também. Vamos ver só um pouco Romanos, né? Deixa eu ver só aqui. Acho que é Romanos. Tem um texto muito importante aqui. Não me vem na mente, mas deixa eu ver aqui.
Tenho uma anotação aqui, não sei se está perto, mas deixa eu ver aqui. Você tem uma pergunta para Pronto. Timóteo, você pode preparar, Aqui, daqui a pouco você faz. veja só aqui. Em Romanos 2, para essas pessoas que ensinam, os ensinadores, ele diz assim aqui: você que ensina os outros, você que ensina os outros, por que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que que você rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que que você mesmo comete adultério? Você odeia ídolo, mas rouba as coisas do templo. É o seguinte, aqui nós estamos a perceber que as pessoas correm para ensinar. Só que eles ensinam aquelas coisas que se contra. Olha só, seria o seguinte: se eu não pratico, então não devo ensinar. Então, se eu pratico, devo ensinar. Agora, seria uma contradição. Você não pratica e você quer que o outro pratique. Eu acho que é complicado, né, esse tipo de ensino, né? Então, a pessoa. Deixa eu contar um pouco aqui o que eu já tive, né? Sobre o curso também, DBF. Eu já tive a estudar com alguém que, na verdade, começou, depois do curso, começou ali a fazer campanha, quer ensinar DBF. Quer ensinar DBF, quer ensinar, quer ensinar. Então, veio pedir opinião. Eu disse, irmão, eu quero agradecer a Deus por essa sua coragem, sua iniciativa, mas aqui falta uma coisa. Primeiro, eu tentei trazer um pouco aqui aquilo que nós, o que se aprende, nos deixa a Bíblia falar. Primeiro, aprendemos que as mulheres não devem pregar num culto da igreja. A esposa dele pregava na igreja onde ele estava. Dois, a Bíblia ensina que na igreja não se usa instrumental. Lá tinha instrumental. A Bíblia ensinava que a Bíblia ensina que nós não temos que dar o dízimo, mas nem dízimo nem para nós. Eles lá davam o dízimo. Há uma vez que ele disse, hoje é a primeira semana, dia dos dízimos. Agora, eu fiz pergunta. Será que você vai ensinar o curso, deixa a Bíblia falar, ou você vai ensinar da maneira que você quer, não o curso em si? Vamos ser sinceros. Porque se for para ensinar o curso, com aquilo que você está a praticar, eu acho que não está em condição de ensinar. Então, primeiro você deve regularizar a sua situação, primeiro. Esse é o primeiro passo. Deve regularizar a sua situação. Depois, vai estar em condições. Eu até que tenho brincado muito com algumas pessoas aqui, diz que ficou como fosse alguém que tomou banho, até que não tomou banho, né? Ah, yeah, tomou banho, depois põe mais roupa suja. Não fez Uhum, nada. Não fez uhum. nada. Por que que tomou banho, então? Não fez nada. Então, aprendeu tudo, 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 mas quer ensinar enquanto ah, não está a viver. Então, não adianta nada. Não adianta nada. É necessário ah, todos aqueles que... Porque Jesus aqui, ele não está preocupado com adepto. Existe muito adepto agora. Não quer adepto, quer discípulo. E discípulo é aquele que aprende com o mestre, não é? Aprende com o mestre. Então, discípulo é aquele que ouve, vê o seu mestre fazendo e ele segue o exemplo. Então, Jesus também, ele ah, mostrou o exemplo, né? Ele ah, praticou a palavra de Deus. Ô, Então, nós Timóteo, também. hum, então, se
a Bíblia é bem clara e Deus vai. A Bíblia fala: Deus vai vir em chama de fogo, tomando vingança contra ele não conhece, contra ele não obedece. Então, a pessoa que não mantém a sua doutrina, Deus vai vir tomando vingança, mesmo que ele não conheça. E agora a pessoa estuda a Bíblia, sabe da sã doutrina, mas continua praticando coisas erradas na igreja, coisas que não é Bíblia. Isso quer dizer que a situação, a vingança contra as pessoas vai ser mais severa, né? Quem sabe muito será cobrado do mundo também, né? A ideia é isso. Quem sabe muito será cobrado do mundo. Então, eu acho que coisas na vida não acontecem por acaso, tem algum propósito. Tem algum propósito. Porque eu até tenho dito o seguinte: você pode estar a praticar as coisas erradas, mas vai chegar um dia que Deus. E é muito importante que Deus conheça nossos corações, né? Deus conhece o nosso coração como que está e sempre vai dar uma oportunidade. Só que nós não precisamos desperdiçar as oportunidades que Deus tem colocado em nós, porque pode ser tarde demais. Se eu até quero acreditar, eu até tenho pensado muito sobre esse assunto aí, por aquilo que nós temos aprendido, que é uma grande responsabilidade, porque Deus vai exigir. Então, seria uma grande negligência, né? Eu até quero aqui me lembrar um pouco daquele texto lá, do rico e Lázaro, nesse caso, que teve sua vida aqui na terra, viveu e tudo mais, mas chegou um tempo em que já estava no inferno, no tormento, nesse caso, começou a pensar em querer ser evangelista, né? Então, nunca podemos deixar isso para o último minuto, não. O tempo é agora, né? O tempo é agora. Ainda é preciso, na verdade, se Deus fala alguma coisa na sua palavra, então a gente precisa, na verdade, o quê? É, praticar, não é? Praticar. Como ele diz aqui, tenha cuidado com aquilo que ensina para poder salvar você tanto os seus ouvintes, né? Então, isso é uma grande responsabilidade para uma Uhum. pessoa que ouve e depois não põe em prática. Isso, para mim, para Deus, vai ser pior, vai ser muito difícil isso, como justificar. É por isso que precisamos aproveitar as oportunidades, porque elas podem passar. Não sabemos quando Jesus vai voltar. E de lembrar também que Jesus vai julgar de acordo com o que está na Bíblia, né? Vai perguntar, você ouviu o curso Deixa a Bíblia falar? Sim. Não aprendeu isso? Aprendi. Então, por que você não obedeceu? Não sei que vai se responder já, né? Então, é necessário, na verdade, É verdade. que é necessário que cada coisa que Deus faz em nossa vida não aconteça por acidente, tem algum propósito. Uhum. Eu até quero dizer, houve um tempo que queria tanto estudar, me esforcei muito. Deus viu o meu esforço, que não era em vão. Logo, mandou alguém para vir me ensinar a verdade. Aprendi, eu como procurava a verdade e segui, não é? Então, nós precisamos ser boas ovelhas, né? Porque Jesus é bom pastor. Aqueles que são ovelhas do Senhor devem conhecer. Às vezes até precisa perguntar um pouco sobre isso. Jesus, quando fala que ele é bom pastor, às vezes tem que se perguntar um pouco: que tipo de ovelha eu sou? Será que eu sou ovelha de verdade? Porque Jesus Uhum. calma e a gente não segue. Então é complicado isso, né? É verdade. Verdade. É verdade. Olha só, eu convidei o Timóteo aí pelo seguinte: eu estudo a Bíblia, mas eu me converti na Igreja de Cristo. Eu não sei muito ou quase nada sobre denominação. E Timóteo é uma pessoa e ele conhece a Bíblia diz e conhece o outro lado. Então, ninguém melhor do que Timóteo para dar um estudo para a gente, né, sobre doutrina. E Beto quer falar uma coisa? Pode falar, Beto. Se você tem uma pergunta, pode levantar essa mão. Beto e depois Pedro Santos. Pode falar, Pedro. Beto.
Sim, boa noite, irmãos. Boa Boa noite. noite, pode falar. Sim, é de agradecer o professor que está nos dar hoje as aulas. Eu ouvi muito bem o que ele está dizendo e é de louvar a Deus sobre isto. É só de dizer que estou agradecendo bastante mesmo. Normalmente eu quero mesmo comentar alguma coisa, não quero perguntar, porque eh, o que estava falando que nós temos que examinar a nós mesmos para podermos ensinarmos os outros. Eu concordo com o professor e só queria dizer que também era só nos aumentar em pequena palavra que está no segundo Timóteo 2:15. E estou a pedir para o professor aí para podermos aumentar daquilo que ele estava a dizendo. Muito obrigado. Segundo Timóteo 2,15, Sim. foi isso? Então, É isso. eu posso ler aí? Pode. Segundo, eu estava vendo aqui, segundo Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, onde fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro e não tendo e se envergonhar, e maneje bem a palavra da verdade. Obrigado, Beto, pela sua participação. Pedro, Pedro Santo, Eis-me aqui. pode falar, você levantou a mão. Pois é, né? É assim, eu queria fazer uma pergunta para Timóteo. É assim, eu também fui do mundo da denominação há 6 anos, certo? Graças ao Senhor, tem me resgatado, né? Tem me encontrado nesse mundo perdido. E essa história de nós encontrar Jesus não existe. Jesus é quem encontra nós no mundo perdido. A pergunta que eu tenho para fazer ele é assim: quando você estava num que provavelmente você talvez tenha falado em línguas estranhas, que é uma língua que é estranha mesmo, que ninguém entende. E quando você se converteu verdadeiramente a Cristo, assim que nem eu, creio no meu coração, pelas suas palavras deu para mim entender isso, e pelo testemunho que eu escuto da sua pessoa, que você é um homem convertido ao Senhor, quando você se deparou com esse monte de informação, como que ficou a sua cabeça? Porque a minha ficou perturbada. Porque eu falava em língua e tal e tudo mais, eu era muito influente assim em você, e eu fiquei a me perguntar, poxa, eu vivi esses anos todos na mentira, e o que eu estou falando, será que é blasfêmia contra Deus ou não é contra o Espírito Santo? Eu fiquei perturbado. Aí a minha pergunta é, como que você ficou quando você se deparou com um verdadeiro cristianismo, ou seja, encontrou Cristo diante da sua presença? Como que você ficou, a sua pessoa a respeito disso? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, eu fiquei de duas maneiras. Fiquei eh, triste por ver a minha situação e fiquei alegre ao mesmo tempo, porque eu conseguia ver onde eu estava, que eu estava na lama nesse caso. E até falando em línguas, eu acho que já começava, quer dizer, não era língua, mas aquilo é bobagem, sinceramente. Pô, me desculpa, irmão, é bobagem. Porque falando, eu, como disse aqui, conheci um homem aqui na cidade, que era um tal de apóstolo. Um apóstolo, não vou dizer o nome, talvez alguém conheça aqui, um apóstolo muito conhecido. E, na verdade, eu fui na escola dele, ele que era o professor que ensinava lá. E chegou o momento de ensinar a falar em língua, com alguns versículos em língua, tudo distorcido, sinceramente. Sabe, chegou um certo momento que, às vezes, já eu fazia essas orações em língua, meus filhos já imitam muito, né? Já imitava também aí,
coisas, uma bobeira mesmo. Então, na verdade, eu, quando fui ensinado sobre tudo o que a Bíblia diz, eu fiquei, na verdade, muito triste, porque eu sabia que já havia cometido muita coisa errada contra Deus, né? Então, ficou como fosse, acho que é Josias, né? Não me lembro bem, que quando se descobriu o livro lá no Templo Perdido, ele, uau, mas será que esse todo tempo nós ficamos a adorar Deus, assim, de qualquer maneira? Acho que Deus está muito chateado conosco. Então, foi isso que eu senti, na verdade. Porque eu fui perceber que já era muito tempo a fazer as coisas erradas. Eu nem imaginava quanto Deus estava errado, quer dizer, nem imaginava como Deus estava tão irado comigo e qual o perigo que eu estava. Então eu fiquei muito triste mesmo, mas graças a Deus que havia uma oportunidade na minha frente. Eu disse, agora é agora, não tem como. É por isso que quando eu comecei a ler, porque existe ler, existe meditar, eu comecei a meditar naquilo que eu estava a aprender. Então eu comecei a fazer questionamento e eu cheguei à conclusão de que tudo bem. Primeira coisa, eu estou na igreja para o quê? Essa foi a primeira pergunta. Buscar salvação. Estou salvo ou não estou salvo? A resposta era não. Só que também tinha esse desafio de que eu era uma pessoa muito privilegiada, era uma pessoa que era muito acarinhado, né? Então aqui era um conforto para mim, mas era um conforto que também tinha como fosse uma ovelha que está sendo levada para o matadouro, né? Porque era um conforto, mas tinha um perigo na minha frente. Então, na verdade, eu quando vi que há essa oportunidade, eu me desafiei. Tive que tomar decisão. Eu até agradeço muito a Deus, porque às vezes tenho olhado pessoas que às vezes leva muito tempo para decidir sobre a sua vida. Isso não pode ser assim. A nossa vida temos que tomar decisão no momento que certo, quando nós ouvimos e entendemos, temos que tomar a decisão, porque é questão de. Olha só, o termo quando diz salvação, salvação para mim é uma coisa, uma pessoa que está sendo salva de um perigo. Você está em perigo, mas quer resistir. Eu acho que tem que pensar um pouco sobre isso. Então eu fui ver que estava em perigo. É por isso que a minha reação não levou muito tempo, não. Porque eu sabia, a primeira coisa, eu sabia o que eu queria a salvação. E logo fui perceber que não estava salvo. Então, o que eu esperava mais? Não tinha outra coisa. Eu tive logo que ser, que obedecer o evangelho. Então, fiquei nessa luta que eu estava a contar aqui de ensinar, mas eu já havia obedecido o evangelho. Muito antes de ensinar até. Eu me lembro até, conversamos muito com a pessoa que me ensinou, o professor, acho que foi o professor Luizinho, não me lembro, acho que foi ele. Até quase meia-noite nós já estudávamos. Fui dormir, dia seguinte, eu disse, não, eu hoje fui obedecer o evangelho. E daí, quando comecei a ensinar, porque eu comecei a ler muito sobre a igreja. A lição, uma das lições que me ajudou muito era sobre igreja na Bíblia. Eu repeti várias vezes essa lição, várias vezes. E chegou um certo momento em que, irmão, houve uma primeira semana, quando eu acabei depois exatamente, houve uma primeira semana que antecede a semana que eu fiquei em casa. Então, fui lá na igreja, eu já tinha sido batizado tudo, só que estava a usar aquela coisa, tipo, eu estava ainda a lutar para me livrar disso, porque como ainda era uma pessoa que... Primeira coisa é o seguinte, o espaço onde congregava a igreja estava em meu nome, nesse caso, ainda era de fazer transpasse. Alguma parte das finanças, contabilidade das finanças, eu tinha algumas assinaturas aí, então era um processo, né? Era um processo que eu precisava me organizar aqui, mas eu já havia obedecido o evangelho nesse caso. Então, o que acontece? Quando eh, estamos a ouvir? Sim, sim, estou ouvindo. Ah, tá É certo, tá porque eu certo. quero fazer outra pergunta, mas eu estou ouvindo. Ok, tá bom. Então, quando eu eh, exatamente, eu fui para a igreja um desses dias. Então, houve uma pregação sobre dízimo. Aquilo como me doeu meu coração, né? Abriu Malaquias 3, a dizer, vocês são ladrões. Já falou assim, não são ladrões, você rouba Deus, não sei o quê. Eu enchei.
Eu fiquei tão envergonhado, meu. Eu fiquei tão envergonhado. O que estou a fazer aqui? Vá? Isso aqui, com tudo aquilo que eu aprendi. Eu disse, não, esse é o último. Eu comecei a pedir a Deus, só me ajuda a sair daqui, acho que não piso mais aqui. Então, quando eu saí, eu não pisei mais. E daí, quando comecei já a pregar, quando as pessoas estavam me procurando. Então, eu senti tristeza, mas ao mesmo tempo alegria. E agora estou nessa paz. Eu estou aqui para Amém. falar disso. A outra pergunta que eu quero te fazer, Timóteo, Pensei. ela é assim, hoje eu vejo prática na minha vida, bem prático, mas eu de resposta. Mas é assim, ainda debato com muita gente a respeito do que eu vou te perguntar. Como é que você vê o batismo denominacional? Tem validade diante de Deus ou não? Bem, eu dizia o seguinte: aquilo é um banho denominacional, não um batismo. É um banho denominacional. Ok. É porque assim, é, se o Luizinho quiser ler, ou você pode ler, é Gálatas capítulo 5, versículo 3 e 4, né? Esses dois versículos nos dão uma resposta. O 4, ele frisa muito bem o 4. Aquele que se justifica pela lei, de Cristo, cai das. Ou seja, se eu me justifico em dízimo, se eu me justifico em ceia, se eu me justifico em Páscoa, se eu me justifico em terno, se eu me justifico em gravata, ou seja, me justifiquei e eu estou separado de Cristo. Tudo que eu faço não tem validade nenhuma. Por quê? Eu lembro que você frisou Apocalipse 22. Aquele que acrescentar ou diminuir vai ter o mesmo flagelo em cima dele. Por quê? Porque ele não está em Cristo. Entendeu? Com Então hoje certeza. eu tenho alguma briga ainda com alguns denominacional, até mesmo com irmão, que se diz irmão, mas irmão, aí eles usam um versículo do diabo, viu? Veja só, um versículo do diabo, não é da Bíblia. Irmão, não tem nada a ver. Esse versículo não é de Deus, é do diabo. Tem tudo a ver, porque quem se justifica não está em Cristo. Entendeu? Essa é uma coisa que hoje eu vejo, Timóteo, que ainda tem algumas congregações da Igreja de Cristo, algumas congregações que ainda aceita pessoas do mundo denominacional com o mesmo lavagem, que não é batismo, como você frisou muito bem, não é batismo, com a mesma lavagem, aceitar como um cristão. Entendeu? Bem, Infelizmente. infelizmente, mas precisa se rever, né? Porque senão estaremos também a pôr em perigo as pessoas duas vezes, né? Tem aquela passagem que acho que está em Mateus, onde diz que onde falava Jesus com os fariseus, e vocês já andam quilômetros e quilômetros para achar alguém para pôr duas vezes o fio do inferno. Então, nós temos que ajudar as pessoas com aquilo que é bíblico, né? Para que as pessoas sejam libertas de verdade mesmo, não faz de conta. Não, precisamos, na verdade, mostrar. E também há uma passagem aqui que também, irmão, eu queria acrescentar aqui, o irmão falou aqui, lá em Gálatas 5, acho que leu 4, né? Esse 5, onde também fala sobre a lei aqui, Uhum. onde diz assim, para a liberdade que Cristo, para a liberdade, perdão, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, perdão. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. A lei, nesse caso, né? Uhum. A lei é uma escravidão. Isso. Eu, Paulo, vos digo que se vocês deixarem circuncidar, ele está falando de circuncidar nesse caso, Uhum. Cristo de nada vos aproveita. Uhum. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E há uma coisa muito importante aqui, no versículo 4. De Cristo vos desligaste, Pois vós que procurais, era essa passagem que nós lemos, não? é. Era Isso, 5, né?
A que eu citei é o versículo 4. Ah, Então, quando certo. você lê o 5, porque assim, ele não está na ordem cronológica, certo? Quando nós lemos o 5, nós temos que voltar para o 4. Porque Certo, aquele que se justifica de Cristo, tem separado de aquele que se justifica pela lei, tem separado de Cristo e tem caído da graça. E de nada adiantou. Você vê que ele, lá no 5, quando você está lendo, no 6, aliás, já acredito que é no 6, quando ele diz, você é obrigado a cumprir toda a lei, mas ciente que a lei não salva. Exatamente. Esse ponto que eu queria Ciente também que... ver aqui. Exatamente. Se a pessoa quer ser justificada por obedecer à lei, então eu acho que será a primeira pessoa no mundo a ser salvo pela lei. Uhum. Porque nem os próprios judeus não conseguiram. Não conseguiram Uhum. obedecer tudo. Então, se a pessoa quer ser aceita por Deus, então não tem que fazer uma mistura, uma sopinha aqui, né? Não tem, não tem, não Uma, tem. uma feijoada que não pode, não pode. Não pode. Ou É Olha está assim, por só, Cristo, ou está na lei. tem dois tipos de suco que ele é muito interessante. Dois sucos, Hum, dois líquidos, hum, aliás. Um é o achocolatado, é hum. muito gostoso, achocolatado. O outro é o suco de laranja, muito gostoso. Mas misture os dois, vê se presta. Não vai Não vai prestar. prestar. Assim é a lei e a graça. Ou você bebe um separado do outro, ou então não beba nada. olha só, se você tem mais uma pergunta para fazer sobre doutrina, essa é a hora de você fazer. Eu percebo o seguinte, Obrigado, viu? eu percebo, ele continua, eu percebo o seguinte, porque tanto Pedro no Ceará, como Timóteo na Beira, tanto até o próprio Paulo, apóstolo, são pessoas e demonstra, por exemplo, olha só, quando o verdadeiro discípulo ele conhece o seu mestre, ele vai atrás, ele não olha para ele vai, ele caminha com o seu discípulo, ele não olha para trás para as coisas que vai deixar. Por exemplo, o Timóteo, que está falando conosco aí da Beira, ele era pregador na igreja, ele tinha vantagem, até o próprio prédio onde ele se reunia estava no nome dele, ele tinha vantagem, e com certeza ele perdeu algumas vantagens lá da denominação por causa de Cristo. Ele conheceu Cristo. Entende? O Paulo falou isso, que tudo é como lixo por causa de Cristo. O Pedro também aí de Ceará. Então, é isso que acontece. Aquele discípulo que conhece o mestre, mas não tem muito compromisso, tipo aquele jovem lá, Senhor, eu vou te seguir, e onde se eu for, ele conhece o mandamento, tudo isso eu obedeço, vende tudo e dá o pobre, vem. Ele saiu triste e desistiu de seguir a Cristo. Então, não é discípulo. O discípulo verdadeiro de Cristo, ele segue. Então, quando a pessoa ouve o evangelho, mas não muda, ou eu conheço muita gente e já estudou muitas vezes, e é um líder na igreja dele, mas a igreja dele continua com as mesmas práticas antibíblicas, continua praticando as coisas na igreja e Deus não aceita. Então, essa pessoa não é um verdadeiro discípulo ainda, né? Deus queira que um dia seja, mas por enquanto não é. Então, o verdadeiro discípulo, quando ele conhece o seu mestre, ele não olha e vai deixar o Pedro, os discípulos lá, era pescador, ele passou a noite toda pescando e pegou bastante peixe, e depois Jesus falou, vem, siga-me. Ele deixou os peixes lá, deixou a rede e foi embora seguir Jesus. Entendeu? Então, quando a pessoa é verdadeira discípulo de Jesus, ele não mede a consequência do que ele vai deixar. Ele deixa tudo por amor a Cristo e segue. Isso aconteceu com Pedro do Ceará, com Timóteo Tivânia, que está falando com a gente, com o apóstolo Paulo, e com outros que você também conhece. Né? Então, isso aí faz um discípulo. Né? E alguém tem mais uma pergunta, comentário para fazer? Jodito, Zito, Salomão, mas saiu. Quem mais tem uma pergunta? Sim, professor, Zito aqui.
Ô, Zito, pode falar. É, eu só estou muito feliz com o comentário ou aquilo que esse irmão acaba de falar, o Timóteo. Exatamente encoraja-nos muito, bastante, para que sigamos um exemplo, né? Na verdade, o que acontece é que, principalmente aqui em Moçambique, é, muitas das vezes, mesmo sendo a Igreja de Cristo, tem as pessoas, os líderes que se intitulam líderes, eles levam aquilo como um cargo, começam a desempenhar aquilo como um cargo, como um cargo de um partido ou de uma empresa, e começam a mandar. E não deixam que as pessoas que aprenderam um pouco, aprenderam da Bíblia para poderem ensinar aquilo que aprenderam. Então, sendo assim, chega um momento que você que aprendeu, mas quer ensinar, limitam-te. Então, sendo assim, fica difícil a igreja em si, a denominação em si, aliás, a, a igreja assim desenvolver. Então, isso também é uma luta grande, porque os líderes, os responsáveis, intitulam-se muito que eles já são donos que fundaram e eles é que mandam. Então, nós que estamos a aprender, que estamos a sair agora, quando você quer mostrar A mais B que isso que estamos a fazer são hábitos ou costumes humanos, devemos deixar. Já chega o tempo de até te isolarem, começaram a te chamar de nomes. Então, é um assunto, são coisas que acontecem muito. Por isso aqui a igreja mesmo não há comunhão entre irmãos. As congregações, sendo da igreja de Cristo, não há comunhão entre irmãos por causa disso. Há divisionismo, enquanto é a igreja de Cristo. Não há comunhão da beira, pode não conhecer o que está no Maputo. Um de Maputo pode não conhecer o que está na beira, que está no Chimoio. Não há aquele comunhão como são irmãos, por aí não há. Porque os líderes responsáveis, onde está, ele que manda ali, não pode respeitar o outro que está do outro lado. Então, isso é preciso, só Deus talvez para nos ajudar, para essas barreiras acabar, ou esses líderes aprenderem para se mudar de comportamento. É só isso. Gustavo estava a agradecer mesmo o argumento desse irmão e que Deus ilumina-lhe e tem um pensamento talvez diferente dos outros e que continue assim. Obrigado. Só levando para Zito e Timóteo, ele só fala da beira, viu? Alguém mais tem Sim, uma sim. pergunta? Comentário? Ele tem mais um comentário? Timóteo, você quer falar mais alguma coisa? Bem, eu até queria aqui, ah, sobre esse aspecto aí que o irmão está a dizer, que existem pessoas que querem ser dono de igreja, né? Querem ser dono de igreja. Então, eu acho que o único, ah, única forma de ultrapassar isso é ter coragem, né? Porque o evangelho, na verdade, precisa ser pregado com pessoas corajosas, não medroso, não. Com amor, nesse caso, né? Tem que ter amor, mas também com coragem. As duas coisas devem andar junto. Paciência também. Porque, na verdade, senão vamos ficar refém por causa das pessoas. Porque, olha só, existem algumas pessoas que estão na igreja, mas não estão à procura de Deus. Querem aplausos, querem ser admirados, não sei o quê. E por isso essas pessoas têm que ter muito cuidado com elas. Porque, de alguma forma, o que que eles fazem? Acaba atrapalhar aquilo que nós temos aprendido. Vamos ler um pouco junto aqui, segundo as cartas de João. Vou começar aqui acho que no 6 por aí. Vamos ler junto aqui. Diz assim, vou ler na linguagem de hoje para o que facilitar o nosso entendimento, né? E diz assim aqui. Ok. Uau.
Ok. Vou começar aqui no 6. Diz assim. Diz assim. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o começo. O mandamento é este: continue a amar uns aos outros. Ele vai aqui no 7. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador, inimigo de Deus. E no versículo 8, vai dizer: tome cuidado com vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além do ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai, levar o ensinamento de Cristo, não receba essa pessoa na casa de vocês, nem lhe diga que a paz esteja com você. Pois quem deseja a paz a essa pessoa, pois quem deseja a paz a essa pessoa, é seu companheiro no mal que ela faz. Estão a ver esse texto aqui? Sim, Esse texto sim, aqui sim, também. tem algum ensinamento muito importante para nós, né? Muito importante para nós. Precisamos ter muito cuidado para não perder aquilo que nós aprendemos ou recebemos de Deus. Nós recebemos a salvação, né? Então, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós aprendemos nesse caso, porque senão vamos perder a nossa salvação. E ele diz aqui, porque existem essas pessoas, se essas pessoas dizem que são donos, são o quê? Eu acho que essas pessoas não estão a ficar com o ensinamento de Jesus, porque a igreja, o dono da igreja é Jesus. O líder da igreja é Jesus, não é? E é até uma lição aqui muito boa também, que eu estou preparado, vou ensinar lá em Lixinga, que tem a ver com quem tem autoridade na igreja, né? Precisamos ver isso aí. Porque, na verdade, aqui parece que essa pessoa que diz é autoridade está a querer ocupar o lugar que não é dele, está a querer usurpar o lugar que não é dele, não é? Porque o único líder na igreja é Jesus. Todas as determinações partem dele. Então, se uma pessoa não está a seguir o que Jesus diz na sua palavra e diz que é líder, eu acho que temos que ter medo dessa pessoa. Talvez não seja de Deus, porque quem é de Deus vai ficar com a doutrina do Senhor, não é? Porque ele diz: quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vê a lei dele, não tem Deus. Se não tem Deus, está com quem? Ô, Timóteo, Oi? eu citei sobre, pois eu falei na estante sobre você vivia na dominação antigamente, você tinha prestígio lá, você tinha até o peito da igreja em seu nome, mas quando você conheceu Cristo, você não pensou nem duas vezes, nem uma vez, quanto mais duas. Esqueceu tudo aquilo. O Pedro aí também provavelmente tinha vantagem lá na igreja, conheceu Cristo. O Paulo também, ele fala, os discípulos estavam pescando e pegou, ele passou a noite toda, não pegou nada, de repente Deus mandou, Jesus mandou a rede aí, e pega tanto peixe, aí Jesus falou, vem sim, ele deixou os peixes lá, deixou a rede e seguiu Jesus. Então, qual é o conselho que você dá para as pessoas que não se submetem à doutrina bíblica para não perder as vantagens na denominação? O conselho é o seguinte: a vida não nos pertence, o tempo não nos pertence. Se a vida não me pertence, se o tempo não me pertence, aí há muito perigo, que é um perigo, porque Jesus pode voltar hoje. Se me encontra na situação de irregularidade, a Bíblia vai ser cumprida nesse caso. Deus não vai anular, porque
por minha decisão. Então, eu percebo que deve-se pensar esse assunto com muita seriedade nesse caso, com muita seriedade. Agora, só que tem uma coisa muito importante aqui, que nós precisamos ter atenção aqui, é que as pessoas, quando não querem obedecer a Deus, tiram as consequências na frente. O que eu quero dizer com isso? Há muita gente que, quando a gente fala sobre a salvação, sobre a condenação, eles dizem assim: ah, não existe inferno, então tira o inferno para eles continuar o quê? Ah, como se fosse inferno, é uma conversa fiada, né? Mas na verdade o inferno não existe. Agora, se é que existe, inferno não é para nós, né? Isso é óbvio, não é para nós, mas é para aquelas pessoas que não obedecem a Deus. Que talvez Jesus volte enquanto não regularizar a sua situação, ou então são aquelas pessoas que podem até morrer, né? Porque dia da nossa morte ninguém sabe. Não estou a falar, talvez, quem está aqui, estou a dizer a morte de alguém, mas estou a tentar dar que a vida, nós não sabemos, vivemos na incerteza. Eu nem sabia que estaria aqui hoje, mas estou aqui. Não sabia que estaria aqui. Então, a gente não sabe ver o que está à nossa frente, nem o que está no nosso meio próximo, a gente não consegue ver no mundo espiritual. Então, é necessário nós ter cuidado que, como a Bíblia diz que Jesus já voltar como fosse ladrão, né? Que não possamos ser apanhados de surpresa. Pode ser tarde, mas então, o que eu acredito aqui é que não, quando as coisas são de Deus, não podemos pensar duas, três vezes, porque nós, na verdade, estamos a pôr de Deus. Até porque, se eu vou a algum sítio, vou a algum sítio, até vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu vou uma certa vez, eu queria chegar numa loja na cidade lá. É uma coisa que eu precisava lá. Só que naquela loja eu passei, estava fechado, não vi bem, passei eu sair aqui. Então eu queria uma coisa muito valiosa que eu precisava lá. Então eu queria coisa, relógio, não? Prova de água por aí. Então eu vi com alguém, gostei, né? Só que não. A loja eu já, às vezes já tinha conhecido a loja por aí, mas foi uma vez, mas já passava muito tempo. Então queria novamente o relógio. Só que o que acontece? Entrei muitas lojas a dizer que era aqui, era aqui. Só que quando talvez ter alguma coisa preciosa para nós, a gente toma uma decisão daqui para aqui, porque nós sabemos que aquela decisão vai ser importante para mim. É que nem quando eu tenho uma vaga para trabalho. Você logo, se te chama para um serviço, você logo está aí, não é assim que acontece? Então, Jesus está chamando. Quem sabe que não está organizado, é necessário que pense bem sobre isso, né? Que não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje, porque o amanhã pertence a Deus, não a nós. Se Deus permite ouvir coisas como essas, testemunho das pessoas que estão aqui, é porque esse é o amor de Deus agindo em nós para poder nos ajudar. E por isso é importante entender que Deus, ele não quer condenar ninguém, mas ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam e sejam salvos. Eu acredito que se não fosse isso, Jesus já teria voltado há muito tempo, mas sabe que ainda há seus filhos que ainda estão perdidos, está a dar um tempo para que as pessoas se arrependam. Então, quem for alcançado pelo Evangelho, chegou a sua vez. Então, e aí? Eu encorajo a todos que estão aqui presentes e não deixa para amanhã o que é para fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Nós temos aí 10 minutos e se você tem uma pergunta rápida, bem rapidinha, temos 10 minutos para finalizar esta conversa. Na próxima semana, vamos continuar essa conversa com um outro convidado.
Ok, prepare sua pergunta. Sempre nós vamos falar uma coisa sobre a igreja, né? Qualquer coisa que você quiser fazer sobre a igreja, pode fazer, né? E se você tem uma pergunta bem rapidinha para fazer, fique à vontade ainda. Ok. Parece que ele tem mais pergunta. Ela é de ser a Zito por ter entrado, Pedro, Jordão, Jordito, Daniel, Felipe, Beto, José, e você, a Timóteo, por ter aceitado esse convite. Agradecer a você e a todos que estão aqui. E que Deus possa nos abençoar. Esta conversa foi gravada e eu pretendo colocar aí no grupo. Você pode compartilhar, ouvir novamente, né? E fazer assim, né? E hoje estamos juntos e Deus nos abençoe e vamos orar. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, o Senhor comprou sua igreja com seu próprio sangue e ela custou um preço muito alto, custou muito caro para o Senhor. E o Senhor deixou a sua igreja na mão de nós. Nós estamos aqui nessa reunião e temos um ministério e estamos conduzindo a tua igreja, os nossos irmãos na tua palavra. E o Senhor confiou a tua igreja em nossas mãos. Nos ajude a honrar a confiança que o Senhor nos deu, nos ajude a ser fiel na sua doutrina, para no último dia ser elogiado por Senhor, e ouvir da tua boca, bem-vindo, servo fiel, e isso vai ser uma honra para a gente, servo bom e fiel. Obrigado pela mensagem, o conselho e seu servo Timóteo passou para a gente, por cada um de nós aí estamos ouvindo e com certeza vamos pôr em prática tudo e nós ouvimos aí e vem do Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus Cristo e nos dê uma boa noite. Amém. 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 Que Deus Amém. nos abençoe e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. É terça ou segunda? Hoje é segunda, né? Hoje é segunda, é segunda. É segunda, terça-feira. Terça-feira nós também temos estudo, mas terça-feira nós temos estudo para quem quer ser professor do Deixa a Vida Falar. Ok, Deus abençoe a todos e até a próxima segunda. Obrigado, Timóteo, mais uma vez. Bom, Valeu. obrigado. Tchau. Valeu, valeu. Deus abençoe a todos.